Laboratório Digital. Esse é sempre um dos confrontos mais esperados do ano. Afinal, os smartphones intermediários são hoje os campeões de vendas. Colocamos frente a frente os melhores. Veja quem ganhou a disputa. Chegou a hora do tão esperado e primeiro Laboratório Digital de 2016. Nós abrimos o ano comparando os principais smartphones intermediários disponíveis no mercado brasileiro. O limite de preço estipulado foi de R$ 1.500. 5 grandes marcas aceitaram nosso convite e disponibilizaram seus aparelhos para essa disputa. Na arena, dessa vez, se enfrentaram o Zenfone 2 da Asus, o K10 da LG, o Moto G terceira geração da Motorola, o Galaxy J7 da Samsung e o Redmi 2 Pro da chinesa Xiaomi. Que soe o gongo! Todos os modelos dessa bancada trazem acabamento em plástico, o que não significa baixa qualidade, não. A capa rugosa e colorida do Moto G dá um tom bastante jovem e interessante para o aparelho, que tem um design bacana também. Mas à primeira vista, o aparelho que se destaca é o LG K10. Além de todo arredondado na frente e atrás e bastante ergonômico, ele é o que ficou mais confortável na mão. Agora, algumas medidas. Com apenas 133 gramas, o mais leve é o Redmi 2 Pro. Logo em seguida, o K10 da LG, ele tem 153 gramas. O Moto G é só um pouquinho mais pesado, tem 155. Os que se destacam na balança são o Zenfone 2 da Asus e o Galaxy J7 da Samsung. Os mais pesados têm 170 e 171 gramas, respectivamente. Pode parecer pouco, mas a diferença de quase 40 gramas entre o mais levinho e o mais pesado dá para sentir bem no bolso. O formato arredondado do Zenfone 2 e do Moto G deixa os aparelhos bastante ergonômicos. Um é mais clássico e chique, o outro mais moderno e jovem. O plástico simples do Redmi 2 Pro foi o que menos agradou. O acabamento dá uma impressão de menor qualidade do que os seus concorrentes. O Galaxy J7 é levemente curvo em todas as bordas, mas ainda assim ele é tradicional demais para se destacar no design. Na nossa opinião, já que gosto não se discute, o primeiro ponto desse laboratório digital vai para o K10 da LG. Ele é todo arredondado nos cantos e nas bordas, é bem levinho e a textura do acabamento traseiro é muito charmosa. O botão traseiro que o Asus também traz já deixou de nos incomodar, como acontecia algum tempo atrás. 1-0. Lado a lado, dá só uma olhada. As telas são muito parecidas. A qualidade se repete e o tamanho varia, mas não muita coisa. O menor display, que agrada quem ainda não se acostumou aos smartphones maiores, é o do Redmi 2 Pro, que traz tela LCD com tecnologia IPS de 4.7 polegadas e resolução de 720 por 1280 pixels. A resolução HD se repete em outros 3 dispositivos, o Moto G com 5 polegadas, o K10 com 5.3 e o Galaxy J7 com 5 polegadas e meia. O único com definição superior aos concorrentes é o Zenfone 2 da Asus. A tela de 5 polegadas e meia tem resolução Full HD de 1080 por 1920 pixels. Aliás, K10, Moto G e Redmi 2 Pro usam todos a mesma tecnologia de display, LCD com IPS. O Zenfone 2 tem display de LED, também com tecnologia IPS, e o Galaxy J7, tela com tecnologia Super AMOLED. Vamos ver aí o que tudo isso significa na prática. Para comparar as telas, testamos os smartphones como usuários comuns e ouvimos diferentes opiniões da nossa equipe para chegar a um consenso. Abrimos o mesmo vídeo em alta definição em todos os dispositivos. É assim que percebemos diferenças importantes entre os concorrentes deste laboratório. Escolhemos o trailer do novo Capitão América no YouTube em alta definição. Com resolução 720p, nenhum dispositivo deixou a desejar na qualidade das imagens. Apesar de o Zenfone 2 ser o único com resolução maior, foi difícil notar diferença no mesmo vídeo rodando em 1080p, ou seja, isso não foi relevante para a comparação. Em todos os aparelhos, os vídeos rodaram sem qualquer falha. O Redmi 2 Pro e o Moto G foram os que menos se destacaram, principalmente pela limitação do brilho e baixo contraste. Os dois ficaram empatados na última colocação no quesito tela, mas longe de ser qualquer coisa ruim, hein? Um nível acima, também empatados, ficaram no mesmo patamar o Zenfone 2 da Asus e o LG K10. Apesar da diferença na saturação, o Zenfone se mostrou um pouco mais fiel.
Os dois smartphones têm alto brilho e ótimo contraste, são bastante equilibrados. O vencedor da melhor tela dessa disputa foi relativamente fácil definir. Dá só uma olhada, ó. O display com tecnologia Super AMOLED da Samsung se sobressaiu frente aos seus rivais. Muito mais brilho, contraste alto com pretos realmente pretos e cores vibrantes deram essa vitória importante para o Galaxy J7. Antes de comparar na prática números e definições, estamos comparando smartphones intermediários, mas já é possível adiantar que no quesito performance é um pouco difícil, como usuário comum, perceber grandes diferenças de desempenho entre os 5 modelos testados. Redmi 2 Pro da Xiaomi e Moto G terceira geração trazem embarcado o mesmo processador, Qualcomm Snapdragon 410 de 4 núcleos. O LG K10 usa um chip octa-core MediaTek MT6753. O Galaxy J7 tem no seu coração um Snapdragon 615 de 8 núcleos. O que se destaca, em princípio, nas definições é o Zenfone 2, que tem um chip Intel Atom no seu interior, com velocidade de 1.8 GHz, combinado com incríveis 4 GB de memória RAM. Ah, claro, memória RAM. Ela, combinada com o poder do processador e a fluidez do sistema operacional, é quem define o desempenho de um aparelho. O Redmi 2 Pro da Xiaomi tem 2 GB de RAM. LG K10 e Galaxy J7 têm 1.5. O Moto G tem 2 versões, uma com 1 e outra com 2 GB de memória RAM. Apesar da diferença nos números, na hora de usar, abrir, fechar e trocar de aplicativos, fotografar e tudo mais, a performance desses smartphones intermediários é bastante parecida. O mais justo é decretar um grande empate técnico entre os 5 concorrentes. Neste embate, a característica mais semelhante entre os 5 aparelhos testados é o sistema operacional, todos Android. Apenas o Redmi 2 Pro ainda roda a versão mais antiga, KitKat 4.4.4. Todos os outros, Zenfone 2, K10, Moto G e Galaxy J7, já saem de fábrica com a versão 5 do sistema, o Android Lollipop. O mais interessante é que eles também já estão preparados para receber a nova atualização e mudar a versão 6.0, o Android Marshmallow. Ainda que cada marca ofereça algumas customizações do sistema operacional, neste quesito, não tem nem como um ou outro pontuar. Todo mundo está igual. Na teoria, a câmera mais fraquinha é a do Redmi 2 Pro, com resolução nominal de 8 megapixels. Todos os outros 4 têm câmera traseira com 13 megapixels de resolução. LG K10, Galaxy J7 e Redmi 2 Pro contam com flash de LED para iluminar a cena se necessário. Melhor do que isso, Zenfone 2 e Moto G terceira geração têm flash de LED duplo, o que garante um equilíbrio maior de cores quando usado. A lente mais clara entre os concorrentes é a do Galaxy J7, com abertura f1.9, o que garante boas fotos mesmo com baixa luminosidade e sem a necessidade do flash. As lentes do Zenfone 2 e do Moto G também são mais claras do que as outras. A abertura máxima delas é f2.0. Comparar as câmeras é sempre um desafio, né? Todo mundo adora fotografar com o smartphone e esse é um parâmetro que as fábricas dão grande relevância. E nós também. Em último lugar, ficou o aparelho da Xiaomi. As imagens do Redmi 2 Pro têm qualidade inferior e a leitura de luz não é tão boa, não. Logo acima do Xiaomi, mas com qualidade bem superior, ficou o LG K10. A definição é maior, mas a lente não é tão clara e o aplicativo da câmera tem pouquíssimas opções de configuração. Com um app bem mais completo, o terceiro lugar ficou com o Galaxy J7. O contraste das imagens, talvez pela própria tela, são altos e deixam as fotos bem chamativas. O smartphone não é tão equilibrado na hora de ler altas e baixas condições de luz, mas já é uma câmera bem mais completa do que o K10 e principalmente que o Redmi 2 Pro. O J7 tem até um modo Pro para usar a câmera com ajustes totalmente manuais. Legal para quem sabe fotografar e gosta de brincar com os cliques. O segundo lugar e o primeiro foram bem difíceis de definir. Assim, o mais justo e que vai nos comprometer menos é deixar o Moto G terceira geração e o Zenfone 2 empatados. A qualidade, a definição, o equilíbrio de cores das fotos nos dois dispositivos estão um nível acima dos seus concorrentes. O flash duplo deixa as imagens mais próximas do real e o balanço de branco automático é sempre muito bem executado. O Moto G ganha algum destaque no aplicativo que tem funções mais acessíveis e fáceis de se utilizar.
Os 5 modelos testados gravam vídeos em Full HD e trazem câmeras frontais de 5 megapixels, exceto o Redmi 2 Pro, que tem 2 megapixels apenas. O LG K10 foi o único que optou por dar uma atenção maior às selfies e tem sensor frontal de 8 megapixels. Já o Galaxy J7 colocou um flash na frente para melhorar os autorretratos. Todos os smartphones gravam em 1080p Full HD, mas o destaque em vídeo fica com o Moto G, o único que oferece a função HDR também na hora de gravar. Espaço nunca é demais e cada vez mais usuários sofrem com a falta de memória para armazenamento das milhares de fotos, vídeos e aplicativos que colecionamos nos nossos smartphones. Todos os modelos testados aqui hoje têm memória interna nativa de 16 GB. Todos também oferecem a opção de expandir esse espaço com a utilização de um cartão microSD, mas nem todos são iguais. Preste atenção, o LG K10, o Moto G e o Redmi 2 Pro suportam cartões de até 32 GB. O Zenfone 2 da Asus funciona com cartões de até 64 GB. E o grande vencedor neste quesito, exatamente por esse detalhe, é o Galaxy J7 da Samsung, que suporta cartões microSD de até 128 GB. Aí sim é espaço, hein? Esse quesito é importantíssimo, afinal, nada funciona se a bateria não for boa o suficiente para durar pelo menos um dia de uso, né? Nessa comparação, a bateria com menor capacidade é a do Redmi 2 Pro, com 2.200 mAh. O aparelho chinês é seguido de perto pelo coreano LG K10, com bateria de 2.300 mAh. O Moto G terceira geração não foge muito desse patamar, não. Sua bateria tem 2.470 mAh. E segundo a fabricante, já promete pelo menos aí um dia de duração em uso normal. As baterias mais parrudas são a do Zenfone 2 e a do Galaxy J7, ambas com 3.000 mAh e promessa de 18 horas de conversação em 3G, 11 horas de navegação conectado em rede Wi-Fi e 9 horas se navegar em 3G. Todas as marcas dizem que não te deixam na mão ao final do dia. Nesse ponto, se usam o mesmo sistema operacional e controlam sua energia de forma bastante parecida, fica decretado um empate técnico entre os modelos da Asus e da Samsung. Tudo igual, todos devidamente conectados e habilitados. Os 5 modelos possuem Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS GLONASS, USB 2.0, entrada para 2 chips e já estão habilitados para operar em 4G LTE. O único com NFC habilitado é o Zenfone 2 da Asus, uma função ainda pouco utilizada, mas suficiente para ser o diferencial nesse quesito. Sempre que comparamos equipamentos intermediários, o preço é um limitador. Neste laboratório, o valor limite era de R$ 1.500. O custo-benefício foi um ponto importante na hora de decidir entre aparelhos tão equivalentes. No limite da categoria, tanto o Zenfone 2 da Asus quanto o Galaxy J7 da Samsung valem exatamente R$ 1.500. Em um segundo patamar, o K10 da LG tem preço sugerido de R$ 1.200. E, pouca coisa mais barato, o Moto G terceira geração, R$ 1.150. O mais barato entre eles, não atingindo nem metade do valor estipulado, é o Redmi 2 Pro da Xiaomi. Ele sai por R$ 700. Hora da grande decisão. Apesar de ser o mais barato dos 5, na relação custo-benefício, o Redmi 2 Pro da chinesa Xiaomi amargou a última posição desse laboratório digital. Frente aos seus rivais, nada chama muito a atenção, a não ser o preço. Curioso é que na última comparação do ano passado, o modelo mais simples do Redmi 2 havia ficado com a medalha de ouro. Mas a concorrência evoluiu, né? E os modelos são outros. Dessa vez, não deu para o Redmi, não. Mas vale uma ressalva. Se você não quiser investir muito em um novo smartphone, por R$ 700 é um bom aparelho. 4G, tem tela HD... o acabamento e a versão mais antiga do Android são seus pontos fracos. Se bem que a câmera também não é nada boa, não. Um patamar acima, com preços praticamente equivalentes, decidimos deixar o Moto G terceira geração e o K10 empatados em terceiro lugar. O modelo da coreana LG começou chamando muito a atenção pelo design. A tela de LCD com tecnologia IPS também foi um destaque à parte no modelo intermediário da marca. O brilho e o contraste estiveram acima de alguns concorrentes. Em compensação, a câmera do LG K10 é fraquinha, tem poucas opções de configurações e a qualidade não é superior aos seus rivais, não. Talvez a função selfie seja um bom diferencial.
Já o Moto G deixou um pouco a desejar no brilho e contraste da tela. Mas o aparelho da Motorola ficou lado a lado com o Zenfone 2 e tem uma das melhores câmeras da categoria. De longe, com a melhor tela dessa comparação, processamento rápido de 8 núcleos, uma das baterias com maior capacidade e melhor armazenamento, a medalha de prata hoje fica com o Galaxy J7 da Samsung. Sem dúvida, um ótimo aparelho intermediário, inclusive com funções e aparência de smartphone top de linha. A câmera é bastante satisfatória e não deixa a desejar em nenhum quesito, mas talvez tenha sido esse o ponto crucial para o segundo lugar da Samsung. O preço mais alto, principalmente por não ser muito distante dos modelos que ficaram logo abaixo. Consideramos que vale a pena investir um pouco mais para ter um smartphone desse nível. Agora, a escolha do Olhar Digital como o melhor smartphone intermediário disponível no mercado brasileiro é o Zenfone 2 da Asus. Assim como o Galaxy J7, o preço de R$ 1.500, limite do nosso laboratório, se justifica. O design elegante, com acabamento que imita aço escovado, agradou bastante. A tela com definição de 1080p Full HD é um show à parte. Mesmo não chegando ao brilho do J7, o equilíbrio alcançado é surpreendente em um dispositivo mid-range. O desempenho do processador Intel Atom, combinado com 4 GB de memória RAM, também se destacam. É verdade, a diferença é pouca, mas em alguns momentos é possível notar a velocidade. Mais uma vez, a disputa foi acirrada e a decisão ficou por conta de detalhes.